Doutor Boa Marcos, noite. tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo de boa? Tô ouvindo sim. Você também tá me ouvindo? Sim. Quem tá vendo Legal. a gente tá ouvindo de boa? Vamos ver aí. Beleza. O pessoal tá chegando. Ah, que bom. Significa que tá bom. Estão falando que tá bom o som. Beleza. Nós vamos falar os três juntos? Olha, você e o Dr. Marcos vão falar mais. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, Não, mas nós vamos estar ok? os três na tela ao mesmo tempo, né, no caso. Sim, sim. Ah, beleza. Isso Tá bom. mesmo. Tá? Então tá. Na hora que você quiser. Tá. Dr. Marcos deve estar chegando aí. Dr. Cláudio deve estar chegando. Cláudio. O pessoal da Liga de Medicina Legal da FACEF entrou. Ai, que legal. Que bom. Você me perguntou pelo tempo? Eu acho que não tem um tempo certo, não. Instagram, pelo que Teve eu uma vez que eu... pesquisei. Teve um tempo atrás, que eu não sei se ainda é assim o Instagram, faz tempo que eu não faço live aqui, que a gente tava no meio da live, ela parou, porque dá uma hora, eu acho, de live, ela para no meio, ele avisa que vai encerrar e tal. A gente tem que Ah, ficar sim. atento no tempo, né? Se estiver acabando, tem que É. encerrar. É, o Não Dr. sei, né? Cláudio ele tá mais por dentro. Ele faz muito pelo Instagram, Dr. Cláudio. Ah, tá. Eu não, eu sempre é pelo Zoom, ou então pelo Google Meet, né, também. Mas vamos ver, né? Eu procurei o Instagram dele, não achei. Não achou? Não. É porque tá no... geralmente ele tá você não ia achar mesmo, no escutativa. É, o do escutativo eu adicionei. Eu tentei Tá achar um adicionou, dele né? pessoal, mas não achei. Sim. Ah, tá. Eu acho que solicitação. Ele chegou? Tá chegando. Doutor Cláudio, Boa noite. chegou. Olá, desculpa o atraso. Não, não tá Tranquilo. atrasado, não. Tá dentro do horário. Boa noite, Dr. Marcos, Boa Dircele. noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês, né? Tudo ótimo. Tranquilo. Ai, que bom. Que bom. Muito feliz aqui hoje. Eu acho que vai ser uma noite grandiosa, né? Sem dúvida. Muito assunto bom aí pra gente tá colocando, né? Tirando as dúvidas das pessoas, né? Muito bom. Tema importantíssimo e podendo contar com o Dr. Marcos aqui, né, Dircele? A Isso, gente poder conversar muito sobre esse tema aí, saúde mental. Espero poder contribuir o máximo que eu puder, hein? sem dúvida. Doutor Cláudio também, né? Tirando as dúvidas aí, né? Da violência, né? Que atinge aí tantas pessoas, né? Então vai também ser muito, muito, muito bom essa dupla aí, viu? Eu acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá. Dar início aí, né? Vamos dar início. É, assim, eu quero primeiramente falar, porque eu acho que a maioria das pessoas já conhece o Dr. Marcos, o Dr. Cláudio, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada um. Dr. Marcos Bovo, psiquiatra, né?
médico formado na psiquiatria da medicina de Catanduva, com residência em psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Tem um currículo gigantesco. Se eu for falar, gente, eu vou ficar a live toda aqui falando, viu? Tá pequeno ainda, tem que crescer mais esse currículo aí. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro bastante, que corre atrás de estar sempre renovando e buscando coisas novas, né? Isso é muito importante para nós, né? Obrigado, Vicente. Isso. E o doutor Cláudio, né? Doutor Cláudio Scavacini, a minha admiração também por ele, pela esposa dele, a advogada, a doutora Carol, que tem o meu respeito, com certeza, que está aí sempre ajudando, né? Tem lá o Escutativa, que está sempre auxiliando as mulheres que chegam ali, né? E assim, acolhe mesmo essas mulheres vítimas de violência. Então, assim, tem o Escutativa, e tem assim, um currículo gigantesco também, o doutor Cláudio, promotor de justiça. Se eu for falar também, eu vou ficar aqui a live toda, né? Falando deles, né? Doutor Marcos e doutor Cláudio. Então, assim, sejam bem-vindos e que seja uma live maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, assim, para a gente começar a falar, porque o mês das mulheres, né, tá aí se encerrando, o mês de março, e com chave de ouro. Com certeza a gente vai encerrar com chave de ouro com essa live de hoje. Não podia Coincidentemente, deixar tô de com a ser. camiseta das mulheres de Star Wars aqui. Ó, tá vendo? Então, assim, com certeza, falando desse tema, né? Que, assim, quando iniciou a pandemia, claro que antes tinha demais, né? Os casos que hoje a gente vê aí, só que parece que se aflorou. Então, hoje está muito maior os casos assim, que levam à saúde mental, né? A pandemia alterou a saúde mental das pessoas, sem dúvida, né? Que hoje a gente entra na casa das pessoas, é raro quando não tem alguém da família ali, né, que está passando por algum problema psiquiátrico, ou depressão, ou ansiedade que está demais nas pessoas, né, também. E aí acaba também a violência, né? A que a gente tem percebido cada vez mais em nossa cidade de Franca, a violência contra as mulheres, né? Que tem estado assim, a cada instante a gente vê cada vez mais, né? E várias formas, né, de violência que está a cada dia pior, que causam o dano às vítimas. E sem dúvida, né? Vários danos. E essa violência contra as mulheres não é uma violência, não é só. A gente às vezes acha que a violência é só quando as mulheres são espancadas, né? E não é. Tem vários tipos de violência. Que depois o doutor Cláudio pode estar falando com a gente também, né? Então, a gente vai estar falando, né, sobre esse tema maravilhoso, sobre o traumas, os danos, né, a crise de violência psiquiátrica, né? E eu gostaria, assim, de já pedir para vocês, começando a falar aí sobre esse impacto, né, nas relações entre homens e mulheres, depois da pandemia, qual as principais formas de violência contra a mulher. Aí o doutor Cláudio pode até, às vezes, já estar começando a falar, depois o doutor Marcos também, né, abrange aí o lado, né? E então, as principais formas de violência contra a mulher, né? Qual a forma de violência que mais atinge as mulheres? Aí é com o doutor Cláudio, né, doutor Cláudio?
Bom, boa noite para todo mundo, né? Tô vendo que bastante gente entrou aqui, tô vendo logo de cara o doutor Paulo Severiano, advogado aqui de Franca. E recentemente, Dircélia, e para todo o pessoal que está assistindo aqui, principalmente também para o doutor Marcos, nós fizemos uma pesquisa com 394 casos de medidas protetivas que chegaram à justiça o ano passado, né? Foram 394 casos durante o ano todo, um aumento de 48% dos pedidos de medidas protetivas aqui em Franca. E nós analisamos quais foram as principais formas de violência praticadas contra essas mulheres que buscaram o apoio e a ajuda da justiça. E praticamente 50% dos casos das violências praticadas foram as violências psicológicas. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, como você disse, Dircélia, traz 5 formas de violência, né? Que é a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. E de todas essas, a que mais atinge as mulheres é a violência psicológica. Então, acho que por isso que nós trouxemos aqui o doutor Marcos, né, que pode falar exatamente para nós o que está se passando hoje em dia, né? O que vem a ser uma violência psicológica em termos, acho que, médico. Bom, né? Boa noite, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. É até difícil começar a falar dessas coisas. Você começou na sua fala, Dircélia, falando sobre os impactos da pandemia em saúde mental, né? Acho que uma primeira coisa que é importante dizer é que não só no sentido de saúde mental, mas em muitos sentidos o mundo está se adaptando a um jeito diferente de fazer as coisas, né? Com relação aos transtornos mentais, a pandemia aumentou muito o que a gente chama de transtornos relacionados ao estresse, né? Seriam os transtornos relacionados ao estresse agudo, né? É uma coisa que muita gente confunde, né? O estresse, existe aquela coisa de você sofrer por estresse no longo prazo, normalmente associado a excesso de funções, trabalho, mas pode ser por todo tipo de motivo, que abrange também a questão da violência dentro de casa, né? Mas esses transtornos de estresse estão aumentando principalmente por conta de luto, perdas financeiras, né, que aumentaram bastante aí no período da pandemia, né? Muita gente teve que abandonar certos sonhos. Temos uma questão também sobre estar muito dentro de casa, né? Agora nós estamos saindo um pouco mais, mas o período todo que ficamos, algumas relações que já eram abusivas talvez ficaram mais ainda, porque você acaba passando mais tempo com a pessoa dentro de casa, né? Temos que lembrar também do pessoal que sofre dos sintomas obsessivos compulsivos, piorando por conta de medo de contaminação, a questão da limpeza, como lidar com isso e tal. Então, assim, nós temos muitos estudos saindo falando disso. São estudos que começaram lá na China, né? Outros estudos foram para a Itália, principalmente os primeiros estudos sobre isso, de epidemiologia de transtorno mental na pandemia, foram com profissionais de saúde, e os números são assustadores, assim, aumentos muito grandes na prevalência de transtorno mental. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma base de prevalência para os transtornos depressivos, a depressão em todas as suas formas, que vai variar aí de 9% até uns 12% na população. Os estudos em profissionais de saúde na China, quando a pandemia começou, estavam colhendo números de 60% a 70%. Então é um número assustadoramente alto, né? Tá certo que preencher o critério não é uma coisa tão difícil assim. Basta um tempo de sintomas, né? E eles se tornando mais graves, mas isso está mostrando que, de fato, ter que lidar com tudo que está acontecendo está adoecendo muita gente, né? Aí, assim, no que tange a questão de violência em casa, penso que muitas vezes tem a ver com o silêncio das pessoas, né? De não dizer o sofrimento que estão passando, muitos casos que ficam por baixo dos panos, coisas que aparecem na prática psiquiátrica e psicológica, né? A gente acaba sendo um confessionário, né? Às vezes, e as histórias surgem, né? E você descobre que existem relações de todo tipo acontecendo, e isso precisa ser visto, né? Um ponto que é importante eu colocar sobre relacionamentos e violência em casa nós temos que pensar sempre na saúde do abusador, porque é importante o olhar que o abusador também é alguém que precisa de ajuda, né? Existem certos perfis que a gente procura, né? Às vezes encaixa ou não, mas o importante é, na prática, a família do paciente estar sempre junto, né? Por isso que a gente se preocupa muito em trazer a família do paciente para conversar e tentar entender como que a família vê os conceitos de saúde mental, quebrar preconceitos, explicar a gravidade de se ter um transtorno e não tratar isso, né?
os riscos envolvidos. E muitas vezes, numa abordagem assim, você descobre que quem está com a vítima também é alguém que precisa de ajuda. É importante separar o olhar jurídico do olhar médico, né? A pessoa tem que pagar pelo crime que cometeu, mas é necessário que haja correção em alguma ordem, né? O sistema prisional, às vezes, é um desafio grande, né? O promotor sabe como é que é esse dia a dia, né? Nem sempre você consegue punir como deveria, e quando pune, nem sempre a pessoa que sofreu aquela punição vai ter acesso a um tratamento adequado. Tanto que muitos pacientes que têm o comportamento mais de violência, dificuldade de controle de raiva, abuso de álcool e droga, que podem levar a situações de violência doméstica, ele acaba não tendo acesso a isso. Ele vai ser visto em ambiente de cárcere, muitas vezes, né? O perfil mais ligado aí ao que a gente chama de personalidade antissocial, né? Que vai ser aquela pessoa que vai ter problemas com mentira, com raiva. A gente fala que é o paciente seu madruga, né? Aquela coisa de mentir, de sentir raiva, de ter problemas com substâncias, não ter disciplina, não paga as contas, problemas com dinheiro, né? Normalmente é um perfil que, num determinado momento, está adaptado socialmente. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Dos traços de personalidade. Então, uma coisa é eu ter um traço adaptado e ter aquele comportamento antissocial num contexto ok. Por exemplo, seu madruga, né? Um exemplo que eu sempre dou. A gente geralmente gosta do seu madruga, né? Então, a gente consegue ter empatia pelo personagem e ver o lado bom dele, né? Então, é esse olhar de entender que quem pratica o abuso também precisaria de ajuda, né? Se esse caminho fosse o caminho talvez mais seguido, a gente conseguiria resultados melhores, né? A gente tem uma experiência que a gente teve aqui em Franca, lá no CAPS, o pessoal juntou alguns maridos, né, vamos dizer assim, para fazer um grupo e falar dessas coisas, e a gente descobre muita coisa interessante ali, que são pessoas que têm dificuldades com substâncias, que não entendem aquilo dentro de uma relação de poder, né? Que não percebem aquilo que poderia gerar para a vítima, né? Então, assim, tem todo tipo, né, de violência que acontece em casa, de situações que às vezes a gente não está esperando, a gente tem uma tendência a julgar quem comete a violência e o abuso no contexto de só ser punido. E isso é perigoso às vezes, né? É importante tentar ter tanto o olhar clínico, de ver aquilo como algo que pode mudar, quanto o olhar de que a pessoa tem que responder por qualquer crime que ela tenha cometido, né? Eu queria aproveitar, né, essa fala do Dr. Marcos, né, porque realmente a gente costuma dizer hoje em dia, né, pelo menos eu brinco, que ou a pessoa hoje ela está medicada ou ela está em terapia, né, porque a situação hoje ela é bem complexa e ela atinge a todos. Com relação à questão da violência dentro de casa, né, talvez fazendo um enfoque um pouquinho maior, para dentro da área da violência, do combate à violência contra as mulheres, existe um estudo do Ministério Público que apontou que de cada 10 mulheres, 6 foram assassinadas dentro de casa. Né? Então, ou seja, em casa, em vez de na rua ser o local mais perigoso, a casa passou a ser o local mais perigoso. E com a pandemia, o doutor sabe bem disso daí, né? Nós tivemos um aumento do consumo de álcool e drogas, né? Nós tivemos as pessoas ficando dentro de casa, né? O isolamento social, e nós tivemos também as dificuldades financeiras. E todos esses elementos foram considerados pela Organização Mundial de Saúde como fatores para desencadear a violência contra a mulher. Então, obviamente, tem a questão nós podemos avaliar tudo, né, a questão, mas eu queria perguntar para o Dr. Marcos, né, fazendo até esse parênteses, né, não tem da cultura também, né, do patriarcado, do machismo, sei que não é tanto da área do senhor, essa questão, tanto do autor da agressão, né, de querer colocar a mulher naquele papel de submissa, de pequeno valor, como também a mulher muitas vezes ter tido a educação de ser criada para essa situação. Porque até 2006, né, nós tivemos outras normas anteriores, né, Gisela, Dr. Marcos, né, mas em 2006, quando foi editada a Lei Maria da Penha, o legislador ele acabou dando um parâmetro para nós,
para nós, principalmente os aplicadores do direito, de que havia necessidade da criação de uma legislação específica para dar igualdade de tratamento na questão do gênero, ou seja, do masculino e do feminino. E a partir da criação dessa lei é que começou a se desenvolver. E ao contrário do que muita gente pensa, a Lei Maria da Penha não visa punir o autor da agressão, né? Ela visa proteger a vítima, que é a mulher, né? Criando uma série de diretrizes e de políticas públicas voltadas à proteção da mulher, fazendo com que seja garantido a ela dignidade e uma vida livre de violência. Então, hoje em dia, como o Dr. Marcos falou, a ideia não é punir o autor da agressão. A ideia é tentar fazer com que a mulher esteja protegida dessa violência, que hoje nem tanto, mas podemos dizer o seguinte, que há algum tempo já é tida como uma violência comum. Entrou no senso comum de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ela gosta de apanhar, né? É problema dela. Então, colocamos isso num determinado momento como uma situação comum, uma situação de que a mulher queria e deveria permanecer nessa condição. E com a Lei Maria da Penha e com os avanços que nós estamos tendo aí, como por exemplo, essa noite aqui conversando, né, com o Dr. Marcos, né, Dircélia, a gente percebe que não é bem isso, né, que nós estamos tentando avançar. E aqui, Dr. Marcos, em Franca, nós temos 3 frentes de trabalho, né? Que foi a Patrulha Maria da Penha, outro é o fortalecimento da rede de atendimento dessas mulheres, e o terceiro é o que o senhor disse, é o atendimento do autor de agressão, né? Porque o autor de agressão, como o senhor mesmo falou, ele tem toda uma criação e há que se ter um olhar bem cuidadoso realmente com ele. Porque se nós deixarmos de olhar toda a integralidade dessa relação, né, não só a violência contra a mulher, mas a violência que atinge também os filhos e filhas, e também o autor da agressão, ele simplesmente muda de relacionamento e muda de vítima. Acho bem interessante essas ponderações, por isso que o senhor fez, que gostaria de ter complementado nesse sentido. Uhum. O senhor me permite, eu disse, sério, posso falar sobre o crime de violência psicológica? Sem dúvida, estamos aqui, né, para isso. Aproveitar até o Dr. Marcos, né? Dr. Marcos, o ano passado, em julho, finalzinho de julho, o legislador, dentro dessa tendência, né, de criar normas para tentar demonstrar, né, que a mulher ela não deve se submeter a essa situação, e vendo que a violência psicológica é uma das que mais atinge a mulher, o legislador criou o crime de violência psicológica. Ele está no artigo 147b. E ele fala o seguinte, né, basicamente o seguinte, né, que determinadas condutas que vierem a causar um dano emocional para essa mulher, fazendo com que ela não tenha mais livre-arbítrio, é caracterizado crime. E uma das maiores discussões que nós temos, né, é o que seria esse dano emocional, né? O dano emocional, ele é uma doença? Ou o dano emocional são alguns comportamentos da vítima ou da mulher que acabou passando por algum trauma e que não necessariamente, por exemplo, tem uma CID? É uma boa pergunta. Confesso que, do ponto de vista jurídico, eu não saberia dizer, né? Sim. Mas eu penso assim, talvez se num processo a gente consiga fazer uma relação de causa do tempo de sintomas, de uma piora de sintomas, a fim de se preencher o critério para um transtorno específico, talvez a gente poderia dizer que sim. Eu penso assim, os transtornos, você usou o termo doença, a gente não gosta muito de usar a palavra doença na saúde mental, porque ela dá a entender uma coisa que é errada, né? E a gente tem sempre que ter o olhar de que os sentimentos têm um lado bom, um lado ruim, né? A maior parte dos transtornos mentais que a gente diagnostica, a gente está sempre tentando estabelecer o que é o limite do patológico daquele tipo de comportamento, né? Que normalmente são critérios de tempo e critérios de funcionalidade, que é sobre aquilo atrapalhar a pessoa na vida pessoal ou colocar a vida dela em risco, né? Então, assim,
vamos dizer que a gente poderia chamar de dano emocional se você está fechando um critério diagnóstico para algo mais grave, né? Penso que mulheres que, isso é muito comum na prática nossa, né? Vão sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, vão ter sintomas depressivos crônicos, ou elas vão estar em tratamento de saúde mental e você não percebe melhora do quadro. Não é incomum, isso é uma coisa que na minha prática eu vejo bastante. Eu sempre chamo a família do paciente para ver. E não é incomum aquela mulher que o companheiro nunca vem. Você chama para consultas, eu tenho pacientes que eu atendo há 2, 3 anos e eu nunca vi o marido da paciente. E é aquela coisa assim, eu preciso que a família participe do tratamento desse paciente. É importante que haja esse conceito dentro de casa de que saúde mental é importante. Porque esse abusador, muitas vezes, ele nem sabe que está sendo, e no momento que ele percebe, muitas coisas mudam. Na prática nossa, eu tenho diversas situações que aconteceu, que quando você começa a descrever os transtornos para esse paciente ou para quem está junto, você começa a perceber algumas coisas. Eu estou usando o termo marido, mas é importante lembrar que abusador pode ser qualquer pessoa, né? É que às vezes é o mais Inclusive comum, mulheres, né? né? Inclusive mulheres, né? Temos Inclusive também a mulheres. discussão dos vários gêneros, isso pode acontecer em qualquer tipo de relação, né? A gente consegue descrever o abuso a um nível de sintomas emocionais, né? De saber que é uma coisa que está passando do ponto. Eu acho que muito bem, você comentou sobre patriarcado, confesso que é uma coisa que há uns anos atrás eu não dava muita atenção. Passando a ler mais sobre, compreender de fato o que quer dizer tudo isso, eu comecei a perceber que, nossa, tem muita relação, inclusive, com a prática nossa, né? Acho que todo bom profissional de saúde mental é um pouco feminista, né? Porque a gente vai aprendendo o que é essa relação de poder que se cria. E uma noção que muita gente tem de que as relações têm que estar baseadas em poder, né? Não só relações interpessoais, como relações de toda ordem, que seja a relação com o Estado, a lei, sei lá. Mas é aquela coisa de compreender que tem que ter um mais forte e um mais fraco em tudo, né? Eu acho que boas relações não estão pautadas nisso, né? A gente vai criando relações de igualdade aos poucos e percebendo que a gente não precisa de fato ter esse foco de poder dentro de uma relação. Baseado, né, nessa discussão que muita gente tem, essa ideia de que alguém tem que mandar na relação de alguma forma, alguém tem que ser o chefe, o líder, algumas coisas começam a acontecer, né? Costuma ser a raiz de muita coisa, né? E muita coisa também mora na própria insegurança ou imaturidade de quem está praticando o abuso, né? Questões de ciúme possessivo, de controle, um comportamento que muitas vezes, ao contrário do que a gente pensa que tem a ver com algo super psicopático e criminoso, é só sobre ser uma coisa infantilizada. É um paciente com uma boa conversa sobre isso pode mudar muita coisa, né? O que a gente tem visto, né, até no dia a dia dos trabalhos, né, de combate à violência, é que a grande maioria acho que passa exatamente por isso que o senhor acabou de falar, né, pela cultura, né? A gente sabe que existem inúmeros fatores, né, Dircele, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, que fazem com que a mulher permaneça no relacionamento abusivo, né? E o que o senhor está falando aí, essa desigualdade, né, a necessidade de existir, no meu entender, não sei se é isso, é quase que um relacionamento abusivo, Uhum. né? O que o senhor está querendo dizer, né? Eu acho que se torna abusivo no momento que existe uma relação de poder muito desigual ali, né? Seja Uhum. ele financeiro, emocional. Existe uma coisa de alguém naquela relação ser sempre o portador da decisão final, né? E aí a relação vai se construindo em cima disso, né? Relações que vão ficando truncadas, difíceis. É aquela coisa também de não perceber, né? Num primeiro momento a relação é sempre muito tranquila, aquela coisa da paixão, né? Mas aí os excessos vão aparecendo, as máscaras vão caindo, né? E a gente começa a ver Doutor que Marcos, certas críticas sutis são mais perigosas que isso, né? doutor Marcos, aí entra, por exemplo, ou o marido ou a esposa, que seja, né? Que às vezes a violência também pode ser contra o marido, né? Mas é difícil a aceitação e também o perceber que ali existe um desequilibrado, né? E isso Ou dois. muitas vezes é um psicopata. Não é a maior parte das vezes, eu penso. Eu acho, na prática nossa, a gente, quando está atendendo, eu não tenho números disso, né? Mais uma experiência clínica. Deve ter número. Talvez o promotor pode falar para a gente, mas boa parte das vezes é o que eu falei, tem a ver com essa coisa de uso de álcool ou droga, uma coisa ali de imaturidade, vamos dizer assim,
um ciúme que está passando da cota, porque esse abusador muitas vezes acha que está cuidando da vítima, né? Ele não se vê nessa posição de ser alguém que está fazendo mal, né? E uma boa conversa vai tirando um pouco essa coisa cultural e ajudando. Agora, existem os psicopatas no meio? Existem, mas é o que eu falei. A gente tem que separar o seu Madruga do Coringa. O seu Madruga, por mais que ele tenha lá o perfil de talvez ser o cara que pode se tornar alguém perigoso em série, é importante olhar para essa parte onde ele ainda está adaptado e resgatar o cara. Ele está num psicólogo, numa terapia, ele falar sobre contar mentira e coisas do tipo. Agora, quando vai se tornando uma coisa crônica grave, aí eu chego em sintomas de psicopatia mais grave. É o cara que vai começar a cometer crimes, que vai usar de força num nível um pouco maior, né? Que pode começar a passar do ponto, né? Quando chega nesse nível já é outra questão. Muitas vezes esse psicopata é um cara que é charmoso, é um cara que engana, né? A gente não percebe. Uma coisa que eu sempre falo que é o termômetro que mais ajuda é o termômetro da empatia. Se você tá com alguém que sabe se pôr no lugar dos outros, beleza, dificilmente vai sair um psicopata dali. Agora, alguém que tem uma dificuldade em fazer isso, que está num registro mais egoísta, num registro de não saber pensar no sofrimento do outro, aí ali talvez eu preciso ficar esperto, né? O que o senhor Doutor falou... Cláudio, Oi. como esses danos, né, esses danos emocionais, como eles poderia ser demonstrado isso num processo? Então, né, essa questão do dano emocional, né, por isso que foi até, inclusive, a pergunta que eu fiz para o Dr. Marcos, né, a gente estudando, e o Dr. Marcos talvez possa confirmar, os danos emocionais aqui, na verdade, o que tem se discutido aí, principalmente dentro da área jurídica, com apoio, obviamente, na área científica médico-psiquiátrica, né, psicológica, esses danos emocionais que a lei, o legislador procurou apresentar, na verdade podem ser choros, comportamentos que a vítima não possuía até ter um determinado trauma, né? Um medo de andar sozinha, né? Transtornos alimentares, perdas de sono, compulsão alimentícia, problemas gastrointestinais. Então, esses danos, essas situações, né, que começam a ocorrer depois de um determinado trauma, porque o artigo 147b, doutor Marcos, na verdade, ele criou várias condutas, né? Ameaçar, humilhar, controlar, são várias condutas e que o legislador, a partir do momento em que essa conduta se comprova, né, e essa mulher passa a ter esses danos emocionais, pode caracterizar o crime de violência psicológica, né? Então, por isso que é muito importante hoje, né, a área jurídica ela está alinhada com a psicologia, com a psiquiatria, porque o que o senhor disse agora há pouco, né? Os relacionamentos abusivos, muito embora a lei não diga que haja necessidade, né, de uma reiteração de ameaças para que essa mulher tenha um dano emocional, a lei não fala isso. Pode ser um único caso, inclusive não precisa nem estar dentro de um relacionamento doméstico, familiar. Pode acontecer uma humilhação dentro de uma loja que pode ser caracterizado crime de violência psicológica, mas o fato é que, dentro dos relacionamentos abusivos, a gente vê no dia a dia, né, e o doutor, de repente, pode até confirmar para a gente, né, a gente vê que no dia a dia, essa carga emocional, né, essa sequência, esse ciclo, às vezes, de violência, que é um tensionamento, uma explosão, lua de mel, tensionamento, explosão, lua de mel, né, faz com que a mulher acabe tendo e sendo acometida por um dano emocional, que podem ser todos esses, Gisele, né? Pelo menos é o que a gente tem lido e estudado e ouvido, né? Choros, né? Necessidade de um atendimento, medo de andar sozinha, achando que está sendo perseguida. E tudo isso, posso estar enganado, né, doutor Marcos, mas não tem CID.
né? Não é considerado um Eu transtorno. acho que depende. Então, é um trem que eu já vi. Trem, ó, eu dando uma de mineiro aqui, né? Estamos do Eu lado aqui acho que de Minas. é que assim, eu acho que quando você reitera a partir do diagnóstico médico, um CID específico, por exemplo, quando você fala choro, trauma, eu vou ter um CID específico em alguma leitura, por exemplo. Eu vou ter os CIDs relacionados a estresse. Aí eu posso usar, por exemplo, o estresse pós-traumático, né? Aí, uma vez que eu confirme que existe estresse pós-traumático, por exemplo, é um diagnóstico psiquiátrico que tem a ver com eventos, né? Um evento que repete, que a pessoa sempre lembra. Então, um exemplo. Vamos supor que seja alguém sofrendo de violência doméstica numa relação abusiva que sofreu estupro. Aí tem um momento, um estupro, um momento que aconteceu, que gravou, que ficou, talvez associado a apanhar, qualquer coisa do tipo. A pessoa se lembra do evento específico e aquilo gera os sintomas mentais. Aí vira um CID específico. Eu estou dizendo que ela tem o transtorno do estresse pós-traumático associado a esse evento. Do ponto de vista jurídico, eu acho que a gente consegue alinhar mais, né? Que o que gerou o dano emocional tem toda uma carga, uma história por trás. Inclusive tem a ver com o funcionamento do cérebro, né? Então, é algo que não se contesta, né? Do ponto de vista científico, né? Por muito tempo houve essa coisa de contestar se o diagnóstico psiquiátrico ele realmente tem um reforço real no orgânico, no corpo. E cada vez mais as neurociências confirmam isso. Não tem, acredito eu, que não tem muito o que discutir mais sobre isso. Então, assim, se eu consigo ligar a piora daquela pessoa a um CID específico, se ela tem um diagnóstico psiquiátrico importante hoje, e eu consigo criar uma relação de causa com algo que veio da relação abusiva, que é algo que pode nascer no emprego, pode nascer com pai e mãe, em qualquer lugar, aí eu acho que a gente poderia caracterizar o dano emocional em cima disso, talvez mais dentro da técnica da saúde mental. Mas assim, eu, pelo menos, particularmente, não vejo problema nenhum de um psicólogo fazer lá um laudo dele, de um paciente que ele está acompanhando, e a história que ele está contando, que se passa num ambiente de segredo, do segredo clínico, precise ser divulgado por motivos de um processo para proteger o paciente. Porque, assim, aquele psicólogo, por mais que não esteja dando um CID, dando um diagnóstico médico, ele pode descrever o evento e as consequências dentro de toda uma linha de raciocínio que mostra que o dano emocional nasceu dentro de uma relação, que não foi legal, que foi minando aquela pessoa da liberdade dela, né? Faz sentido o que eu estou falando? Perfeito. Eu achei bastante importante o que o senhor falou, porque, na verdade, para nós da área jurídica, nós temos duas situações dentro dessa que o senhor disse. Uhum. E respondendo já o que a Dircélia falou. O dano emocional, quando ele é, não sei se eu posso dizer isso, patológico, Uhum. Pode, creio que sim. né? Quando ele for patológico, por exemplo, uma depressão constatada, né, por um psiquiatra, né, isso é patológico. E aí, no caso, não seria violência psicológica. Né? Porque existe o artigo 129 do Código Penal que fala em lesão corporal. E a lesão corporal também compreende a saúde mental. Então, a partir do momento em que houver um laudo psiquiátrico dizendo que existe uma patologia relacionado a uma conduta que a gente chama dolosa, né, intencional, que causou naquela mulher, né, uma violência, vamos dizer, uma série de humilhações, comportamentos ameaçadores, perseguição, tolhendo ela, enfim, de toda situação que possa levar a ela um laudo pericial patológico, dizendo que ela está com algum transtorno, aí não é mais violência psicológica, e sim nós vamos colocá-la como violência, como lesão corporal, é violência física. Eu não Então, sabia. esse que é Importante o informação. importante, por isso da minha pergunta. Já o dano emocional, ele não necessariamente ele vai ser patológico. Né? Não sei se eu posso dizer isso, né? Orgânico, como o senhor disse. Né? E aí, como que a gente demonstra que a mulher teve crises de choro, que ela começou a ter medo de andar na rua, que ela passou a achar que estava sendo perseguida, que ela tem medo de manter novos relacionamentos. Aí, Dircélia, testemunha. Né? Nós podemos ter laudos, como o doutor Marcos disse, né, de um psicólogo
e de um psiquiatra que houve necessidade de dar a ela algum ansiolítico, algum remédio para controlar toda aquela situação. Amigos e amigas que perceberam uma mudança de comportamento após ela ter tido esse trauma, após ela ter sido ameaçada, após ela viver um relacionamento. Então, nessas situações, né, a prova pode ser feita na justiça dessa forma em relação aos danos, ao dano emocional dela. Mas interessante esse esclarecimento do Dr. Marcos, né, de que existe a possibilidade de, em determinadas situações, haver uma constatação patológica. E nesse caso aí não seria mais violência psicológica e sim lesão corporal, que é um crime mais grave. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo muito isso, devido ao meu trabalho. As crianças, os adolescentes que vivem naquele ambiente, né? Vendo aquela situação de violência, que são vários tipos de violência, conforme eu disse no início, a verbal, principalmente, né? Que é a mais comum, que as pessoas às vezes nem acham que isso é um tipo de violência, mas é uma violência, né, enorme, né? Então, esse relacionamento que é abusivo, né, sofre consequência. Como proceder? Como proceder diante de um caso assim? Diante dessas crianças? Como proceder? Você fala, doutor. Eu vou aproveitar e aprofundar a questão para o senhor ainda. Vixe. Eu vou aproveitar e aprofundar, porque isso daí, inclusive, é um dos pontos que nós estamos tentando trabalhar, doutor Marcos, aqui com toda a rede de serviços, né? Porque o atendimento da mulher vítima de violência, a própria Lei Maria da Penha, ela fala que tem que ser integral, né? Ou seja, nós não podemos, que nem nós falamos agora há pouco, olhar a violência, a mulher vítima de uma agressão, sem olhar todas as outras áreas, assistencial, jurídica, né, a da saúde, e envolvendo, inclusive, o que a Dircélia falou, crianças e adolescentes. Né? Nós temos uma pesquisa que fala que de cada 10 mulheres vítimas de agressão, 6 têm filhos e filhas. Né? Ou seja, mais da metade das mulheres vítimas de violência, elas têm filhos e filhas. E essas crianças, elas vivenciam toda essa situação dentro de casa. Né? Quais os danos? E uma vez eu conversando com uma promotora da infância, a doutora Renata Revite, que é uma das coordenadoras do CAU da Infância e Juventude aqui do Ministério Público, ela fez uma observação muito interessante, né? Ela falou assim, se para a mulher adulta é difícil falar sobre violência, imagine para uma criança e para um adolescente. Né? Então, os transtornos e os efeitos que isso leva. E eu queria fazer uma outra colocação antes do senhor responder para a gente. Né? O senhor disse, olha, a grande maioria das vezes eu chamo o marido não vem. É isso que o senhor disse, acho, né? Não. Eu sempre chamo. Existem os pacientes que ele nunca vem. Na maioria das vezes eles vêm. E na maioria das vezes é tranquilo, graças a Deus. Mas eu colocaria uma outra pergunta, faria uma outra colocação. E quando há necessidade desse companheiro, desse namorado, desse esposo, também realizar algum tipo de terapia, não sei, ou algum tipo de acompanhamento. Como que é em relação às mulheres? Eu digo isso pelo seguinte, um dos maiores problemas que nós temos aqui é a resistência, acho que até cultural, do homem se submeter a esse tipo de acompanhamento psicológico, terapêutico, não sei como que eu vou dizer. E isso impacta diretamente em alguns dos nossos processos. Porque nós temos, em várias situações, crianças envolvidas, né? Mulheres que aceitam muito mais comparecerem e tentarem entender melhor toda a situação, mas, do outro lado, muitas vezes, homens que eles acabam não
aceitando esse tipo de atendimento. Então, eu queria saber o que o senhor acha disso e quais são os efeitos, como a Gissélia falou, em relação às crianças e adolescentes desses relacionamentos abusivos. Bom, eu vou responder a pergunta em algumas partes, né? Primeiro, sobre a questão do tratamento para homens, né? Eu acho que não só na saúde mental, mas na saúde como um todo, os homens têm uma tendência a não se cuidar como deveriam, né? A gente fala que o homem é o paciente tigrão, né? Que deixa arrastar, espera doer para procurar ajuda, né? Com relação à saúde mental, a orientação que eu uso, aliás, o trabalho que eu busco fazer, uma coisa que eu aprendi durante a residência, é um trabalho de psicoeducação. Então, quando o familiar está junto, eu procuro usar aquele momento para fazer um trabalho de psicoeducação. O que eu quero? Ensinar conceitos de saúde mental da forma mais pedagógica possível, para que as pessoas sejam capazes de entender. Então, a gente separa algumas temáticas que são mais importantes para discutir ali durante a consulta. Perguntar para esse paciente o que ele pensa do assunto. E você muitas vezes fisga o paciente nisso, porque uma pergunta que eu costumo fazer, né? Eu estou atendendo a paciente, o marido vem junto. A pergunta que a gente faz é: por que a sua esposa está aqui? O que ela veio fazer aqui? E quando a pessoa está num registro de um preconceito muito grande, de uma ignorância muito grande do que é saúde mental, a pessoa não tem nenhuma resposta para isso. Ou quando tem, te dá respostas muito superficiais. E aí você consegue, em algum momento da consulta, abordar a temática de saúde mental. Algumas coisas que eu falo muito na prática, né? A gente tem que olhar, ir ao psicólogo como fazer um exercício físico. É uma coisa que todo mundo devia fazer. Nós temos recomendações da Organização Mundial da Saúde que falam disso, da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Sociedade Brasileira de Psicologia. A gente tem estudos que reiteram a importância de se fazer isso. Tem uma questão de acesso importante, não é fácil, não é barato estar no psicólogo. Tem uma questão de tabu importante, das pessoas acharem que não precisam. Mas aí você tenta usar a experiência clínica para mostrar que aquilo faz bem e tenta também ali naquele momento ajudar o paciente a perceber aonde está o problema dele do ponto de vista psicológico. À medida que nós vamos fazendo as perguntas, o paciente começa a mostrar onde é o lado dele que ele adoece de alguma forma. E se você usar o paciente como exemplo, em geral, no fim de uma consulta, aquela pessoa está pensando que ela precisa se tratar também. Lá, a gente pode também fazer os grupos específicos disso, né? Por exemplo, no CAPS a gente tem os grupos de família. Então a ideia é as famílias dos pacientes levarem suas angústias para o CAPS, sem os pacientes, né? Só as famílias. E não é incomum a gente descobrir nesses contextos que a família precisa se tratar também. Não é incomum a gente fazer certos diagnósticos e você consegue perceber que os filhos têm os mesmos diagnósticos. Isso acontece muito com autismo, com transtorno bipolar, que quando o paciente aceita que ele tem aquele diagnóstico, você fala da carga genética que isso tem. E aí outras pessoas daquela família começam a perceber que eles têm os transtornos também e precisam tratar isso. Uma coisa que eu sempre brigo muito na minha prática, de tirar aquela visão do paciente louco versus a família normal. O ponto importante é entender que todo mundo é louco, né? Então, se eu olhar que todo mundo é louco, que todo mundo tem limites aonde eu poderia surtar, etc., todo mundo aceitaria se tratar. Mas o paciente, ele muitas vezes vive um contexto onde ele é estigmatizado. Então, ele é o problema e as pessoas em volta são a solução daquele problema. E muitas vezes esse paciente vira alvo de todo tipo de coisa. Tipo, tudo que acontece de ruim é o paciente que está causando, né? Isso varia, né, de certas dinâmicas familiares, mas é uma dinâmica que acontece. Então, esse trabalho de psicoeducar, ele é um negócio que não pode parar nunca. Porque muita gente simplesmente não sabe o que é um transtorno mental. Não sabe o quanto isso é grave, não sabe o risco que isso tem. A gente tem os números que mostram que aí, entre 15 e 35 anos, suicídio é a segunda causa de morte. Então, assim, as pessoas não conseguem perceber a gravidade disso e perceber que aquele contexto familiar está caminhando para isso. E muitas vezes na consulta você consegue fazer isso aparecer, né? Normalmente é aquele momento de consulta que é muito bonito na prática nossa, que você vê um marido chorando, pedindo desculpa, e as pessoas podem falar o que for. Só a gente que está atendendo sabe o quanto isso é sincero numa consulta, né? E aí é sobre outras pessoas daquele meio ali se tratar também, entender que elas precisam também, e você espalhar isso para as pessoas em volta, né? Normalizar o conceito de se tratar e entender o risco do não tratar. Algumas pessoas você convence só pelo argumento científico.
Outras pessoas vão ter que aprender com a dor, com o susto. Você vai ter que falar o dado difícil para a pessoa entender que ela precisa se cuidar, né? Enfim, aí tem todo tipo de coisa que vai aparecer. Quando a pessoa realmente se propõe a se tratar, ela vai ter que olhar ela de frente, né? Pensar nas dependências dela, nos vícios dela, nos erros dela de toda a ordem que mexe com a saúde mental dela, né? Aí é o desafio, né? Mas continuando, respondendo a outra parte da pergunta sobre as crianças, né? Como que eu vejo que as crianças sofrem com isso? Os transtornos da infância são um pouco diferentes dos transtornos dos adultos, tanto que a gente divide em psiquiatria infantil e a psiquiatria do adulto. Então, para muitos transtornos, a gente estabelece uma idade mínima, né, para que a gente consiga respeitar certas fases de desenvolvimento, né? A gente vai pensar nisso nos transtornos globais de desenvolvimento, que é o autismo. A gente vai pensar nisso com relação aos transtornos de personalidade, porque eu não vou falar disso antes de 18, 20 anos, eu preciso esperar um certo desenvolvimento psíquico para poder falar disso. Então, lá na infância, a gente olha com um outro olhar. Criança também tem transtorno ansioso, criança também tem depressão, pode ser grave, e num contexto assim, isso pode se tornar uma coisa difícil. Com crianças, eu acho que tem dois caminhos. Existe o caminho do sofrer, que vão ser os transtornos de estresse, ansiedade, que vão gerar coisas lá na vida adulta. Existe um sem número de pessoas que hoje adultos têm questões ansiosas, depressivas, porque sofreram grandes traumas na infância, porque viveram em um ambiente familiar que era muito difícil, né? Agora pode acontecer o caminho oposto, a criança partir para o comportamento da delinquência, violência, e repetir o que ele está vendo em casa, né? Dois transtornos que a gente fala muito na prática é o transtorno opositor desafiante, que é o TOD, e os transtornos de conduta, que vão ser diagnosticados aí até os 14, 16 anos de idade, né? Eles são, vamos dizer assim, o projeto do psicopata. Eu costumo falar que é o exemplo legal para pensar no transtorno de conduta é o Bart Simpson, né? Então é aquela criança que tem um problema com mentira, que coloca a culpa nos outros, que vai lá e queima o cachorro, que bate no irmão, que abusa da criança menor que ela, que pratica bullying na escola. Então essa criança, se eu não achar rápido esse comportamento, escola é um lugar importante para isso, eu acho, porque muitas vezes a casa não vai ter a funcionalidade de ver isso. Então é uma coisa que vai acabar ficando a cargo do Estado ou da escola, ou da própria área de saúde, às vezes, né? Você consegue intervir cedo e impedir que essa criança chegue na vida adulta com um comportamento que pode chegar no nível do criminoso e tal. Se envolver álcool e droga, aí que fica complicado, né? Existem uns estudos que relacionam o comportamento antissocial com a questão do álcool e droga. Sempre lembrando que antissocial é o nome que damos atualmente, porque já se chamou de psicopatia, sociopatia. A gente ainda usa os termos psicopatia e sociopatia, mas eles estão ficando mais antigos, né? Eu acho que o transtorno antissocial faz mais sentido do ponto de vista clínico e tira alguns preconceitos da frente. A gente está sempre preocupado com esse negócio de tentar evitar o preconceito na hora de definir alguma coisa, né? Mas assim, eu penso que criança a gente tem que olhar muito para isso. Será que a criança está chegando no nível de precisar de intervenção psicológica psiquiátrica por risco de suicídio, pânico, sintomas ansiosos graves, álcool e drogas? Ou será que nós estamos falando de uma criança que, por viver em um ambiente de violência, passa a ter comportamentos violentos, né? Um dado que eu sempre falo, que eu acho muito interessante, a gente procura muito a coisa do gene da maldade, né? De tentar achar que pessoas com esse perfil vão ter esse perfil para sempre. Então, o cara nasceu ruim, ele vai morrer ruim. Quando se estuda o comportamento antissocial a nível genético, não se encontra muita coisa. O que quer dizer que talvez certos comportamentos violentos e essas questões da mentira, etc., podem estar muito mais relacionadas ao meio, a uma intervenção que é social, que é de onde a pessoa está, do que de algo que é dela, da essência dela ou algo do tipo. É uma discussão que é importante. Eu acho que ela até esbarra em coisas do filosófico, do religioso, né? Da gente ter esse olhar de que a maldade está na pessoa e nunca vai sair. Ou será que colocaram maldade nela e dá para isso sair de lá de alguma forma, né? A gente, como clínico, tem sempre que ter o olhar que mesmo o pior psicopata teria conserto, no contexto certo, com o tratamento certo, né? Então, assim, se a gente entrar nessa onda errada de que a maldade está lá e ninguém tira da pessoa, acho que atrapalha até a nossa avaliação clínica, né? Na hora de entender o paciente. Eu acho essa parte final aí, lógico, tudo, né? Mas essa parte final eu achei bastante interessante, porque aí eu acho que já podemos falar um pouco do meio em que ela vive, é isso, né? O senhor está dizendo, e da própria cultura. Eu fico pensando aqui, né? E foi também um exemplo que eu ouvi de uma
não é da área jurídica, mas da área da psicologia. Quando a gente bate numa criança, né? O pai bate na criança, a mãe bate na criança, a primeira reação da criança é chorar e vir para os braços da mãe ou do próprio pai que bateu. Né? Ela não entende aquilo como violência e agressão. Ela vem para os braços de quem ela confia. E essa situação foi o que avançou na nossa conversa, né? Essa noção da criança, desde pequena, de que o ato de agredir também é um ato de amor, é um ato de correção, ela pode crescer. Mulheres lá na frente que sofreram agressão, que apanharam de pai e mãe, ela pode crescer com a ideia de que a agressão, a violência é um ato de amor e ela vai se submeter a essa violência com o companheiro, com o namorado, com a companheira, enfim. E o homem autor de agressão, que muitas vezes apanhou e também viu o pai batendo na mãe, né? O pai que dizia, olha, eu amo a sua mãe, eu amo você, meu filho, mas que batia, ele vai crescer achando que o ato de violência também é um ato de amor. E vai replicar isso lá na frente. Quer dizer, acho que é um pouquinho do que o senhor disse, não sei se é bem isso, né? O meio, não é a gene, não é o gene, não é patológico, é da cultura. Eu acho que hoje a gente discute isso com mais tranquilidade, mas a gente ainda vê uma resistência grande. Uma coisa que eu sempre falo, quando as pessoas falam que nós estamos numa geração Nutella, geração mimimi, que as pessoas hoje são fracas demais, eu sempre paro e penso, eu acho que, na verdade, você falar essas coisas é um sinal de força. Muitas pessoas estão se esforçando em expor coisas que elas entendem que é uma violência, sem mais o medo de achar que vão ser vistas como pessoas fracas. Então, às vezes, nós estamos falando de uma geração hoje, talvez uma turma aí que vem lá de 90 para cá, que está aprendendo a falar do que sente de um jeito mais tranquilo. A gente não tem mais tanto essas travas, né? Agora, quem está num registro, talvez, desse comportamento cultural mais violento, não consegue olhar para isso como uma coisa boa. Olha para isso como um sinal de fraqueza. Entende que estar em contato com algo emocional, se sensibilizar, é um sinal de fraqueza. E é o contrário. Você dá muita força para alguém, você empodera alguém, permitindo que ela se sensibilize do jeito certo. Ela colocar a emoção dela para fora do jeito que dá força para ela, né? E a gente escuta muito isso. E eu acho que, assim, quem está adoecido é quem está falando, né? Eu sempre falo isso, são coisas que estão em todo lugar. Você vai ver isso em médico, em advogado, em juiz, em qualquer lugar que você for. E tem a ver com aquele juiz ou aquele médico ter aquilo culturalmente ensinado para ele, ele nunca foi no psicólogo, ele não acha que é importante e faz besteira na prática dele, né? Eu acho que a gente que trabalha nessa área, na área jurídica, na área de saúde, se a gente não tem a própria psicoterapia nossa, a gente faz merda. A gente entende as coisas errado, o nosso sentimento toma conta, né? São os conceitos de transferência e contra-transferência do Freud, né? A gente não presta atenção. Infelizmente, nosso emocional toma conta e uma decisão que deveria estar sendo super pautada pela sua lógica, pela sua razão, de forma profissional, a gente acaba tomando de um jeito um pouco emocional por não estar fazendo acompanhamento ou entender que isso é importante. Eu acho que daí o senhor já entra também num outro ponto que a gente pode até conversar um dia, né? Que é o da masculinidade, do machismo, né? Que é aquela imposição de determinadas condutas. Para o homem não pode chorar, você tem que ser forte, né? Para o homem você é determinado alguns comportamentos, né? Até dentro da sociedade, que é o que ele tem que pegar a menina, que é o que tem que sair com mais mulher, né? Que é o que tem que ser o alfa, o forte, enquanto que para a mulher é o contrário, né? Tem que ser a menina sensível, tem que usar o rosa, né? Tem que andar de saia, com lenço, com lacinho no cabelo, né? Então, eu acho que aí nós entramos num outro ponto que é também que está bem relacionado com a saúde e muito relacionado também com a violência, né? Contra as mulheres, né? Que é o machismo, o patriarcado, a masculinidade, comportamentos que são exigidos, parece que para os homens e também impostos para as mulheres, no sentido de que devam cumprir esses papéis.
Eu penso assim, a gente precisa desse argumento de força no sentido de defesa, né? Eu acho que é importante. A gente, muitas vezes, na saúde mental, lida com a pessoa que tem questões de autoestima, né? Então, tem aquele paciente que vai ter um perfil de ser mais dependente, ser muito tímido. Para esse paciente, esse comportamento masculinizante pode ser uma coisa que está vindo para o bem. Existe o lado bom de buscar força, né? Só que, do ponto de vista social, histórico, a gente está num excesso disso, talvez. Do ponto de vista de como geral vê isso, né? Eu sempre falo isso, eu acho que o paciente que mais sofre é o homem que está no registro de ser fraco. Fraco nesse sentido de não ter autoestima e tal, porque ele recebe porrada de todo lado, né? Do lado de querer lutar contra a violência masculina, ele já é um vilão de abrir a boca, né? Agora, na hora que ele expressa o que ele sente, o comportamento dele é feminilizado, né? É sobre ele ser sensível e tudo mais. Então, assim, é muito difícil, às vezes, na prática, você tem que ter um vínculo legal com o seu paciente para saber qual é o paciente que talvez você está precisando de um foco de autoestima, de força, né? Ele ter mais ego, vamos dizer assim, para o paciente que você precisa baixar a bolinha dele porque ele está passando do ponto, né? Nós temos aí algumas coisas que a gente avalia tudo, mas é difícil às vezes, é difícil conseguir separar essas coisas, né? Se ele faz aquilo por algo que é dele, do pessoal, ou se é um trem que ele aprendeu culturalmente, socialmente, de alguma forma. Doutor Marcos, eu assim, me deparo, você falando aí, eu lembrei de uma coisa. Eu me deparo muito, assim, às vezes, com filhos, nessas residências que eu vou, com os filhos, às vezes, ali, tratando a mãe de uma forma, assim, aí elas olham para mim e falam assim, o pai dele me trata assim, o pai dele me trata dessa forma. Então, o filho, às vezes, ele copia muitos pais, né? Ou o filho copia muito o pai, ou a filha copia muito a mãe, às vezes, ou vice-versa. E isso, às vezes, eles crescem com nesse meio dessa violência toda, mas querendo copiar, né? Uhum. Copiar ali o pai, aquele pai severo, ou então aquele pai ali brigão, né? E eles, às vezes, eu já me deparei com crianças de 7 anos tratando a mãe igual o pai trata, sabe? Então, ali é complicado, né? Porque a mãe tem que ter uma posição, né? O pai, né? Sim. Eu tenho pena da estrutura familiar que vai caindo nisso sem ter apoio psicológico, psiquiátrico. Apoio esse que às vezes não chega por motivos sociais, né? Tipo, não ter acesso, né? Uma coisa que eu falo aqui em Franca, vocês falaram sobre tratamento de criança, né? Nós temos um problema sério disso aqui em Franca, né? Do acesso a psiquiatra infantil no SUS, do acesso a leito de internação. A pessoa tem que completar 18 anos para ter acesso a alguma coisa, né? Quando ela está mais jovem, fica difícil. A gente tem o serviço, tem o NAIA, tem alguns serviços que fazem um apoio, né? Tentam fazer a parte deles, mas a demanda é gigantesca. Não dá para suportar tudo, né? Eu, particularmente, penso que muito das dificuldades que nós temos de acesso em tratamento se resolveria aplicando a política de saúde mental, né? Ter mais CAPs, ter mais centros de tratamento, acho que isso mudaria muita coisa. A gente fez o CAPS 3 Florescer começou em dezembro de 2018, né? Tive até o prazer de ajudar a montar a equipe e a gente começar o trabalho lá, né? E assim, de 2018 para cá, você vê tudo que o serviço conseguiu fazer, você consegue mudar muitas lógicas do tratamento. Tirar aquela lógica de internação, de achar que a solução está nessa coisa de encarcerar a loucura do paciente de alguma forma, né? Muitas vezes tem a ver com ele se expressar, né? Colocar essa loucura para fora. Mas eu preciso de um número muito maior de CAPs e de serviços de atendimento para isso fazer sentido, né? Principalmente para a população que é mais carente. Mesmo na parte privada, a gente nem sempre tem uma estrutura 100%, né? A estrutura que seria aí a referência que você tem de países europeus, dos Estados Unidos, e como seria o tratamento de excelência, né? Porque não dá. É um negócio que é caro, é um negócio que é visto muitas vezes por legisladores e por políticos como perfumaria. Às vezes o pessoal não entende o quanto isso poderia mudar resultados de longo prazo, né? Eu penso assim, às vezes você gasta mais com um psicólogo para não gastar lá na frente no pronto-socorro ou na internação, né? Então, quando você trata no nível preventivo, você evita a complicação que acaba gerando um gasto muito maior público, né? O senhor
O senhor falou aí dessas questões, né? Nós já atendemos mais de 283 mulheres, mais ou menos, no Escutativa, né? Que é um canal de comunicação à distância. Temos um WhatsApp e temos também o Instagram. E mais de 283 mulheres nós já atendemos. E eu vou dizer para o senhor, sem medo de errar, 90% dessas mulheres, elas pediram apoio emocional, né? Psicológico, né? E felizmente a gente consegue fazer alguns encaminhamentos, né, para a rede pública. Hoje nós temos o CRAN aqui do Grupo Mulheres do Brasil, que atende lá, tem uma psicóloga, que é a Juliana, com apoio da NEA, que faz um atendimento também. Hoje nós temos também o grupo Mulheres EGID, que são psicólogas, que atendem voluntariamente, é um grupo de psicólogas de Ribeirão Preto, elas atendem online, voluntariamente. Estamos tentando aí firmar alguns convênios com faculdades de psicologia, temos psicólogas voluntárias atuando, alguns poucos psiquiatras, né? Acho que temos um lá que atende e o senhor aqui, né? Mas a gente percebe que realmente é uma situação muito necessária, né? O abalo psicológico, né? O apoio, o fortalecimento que essas famílias, não estou nem falando das mulheres, né? Que essas famílias precisam, é importantíssimo. E o senhor falou de apoio para crianças. Aqui em Franca nós temos o Bom da Cuca, né? Que é um trabalho feito pela pastoral. São psicólogas, temos assistentes sociais lá que fazem esse atendimento também gratuito para crianças e adolescentes. Então, assim, a gente está tentando, Franca está tentando estruturar, né, essa parte de atendimento e de serviços, mas realmente quando o senhor fala da necessidade de nós olharmos e termos esse olhar, não é para todos, né? E aquele que tem condição financeira, aquela família, consegue um apoio de uma profissional ou de um profissional. Mas aqueles que estão mais distantes dessas realidades é o que mais vão sofrendo, infelizmente, né? Pois é, infelizmente. Eu estou vendo aqui, inclusive, acho que a Yara, aqui do Bom da Cuca, tá presente aqui. Eu vi, aliás, Dircela, a gente viu um monte de gente aqui, Tony, fisioterapeuta, né? Não dá para... Vai passando, a gente não vai conseguindo ler, né? Mas a Yara aqui, a última do Bom da Cuca, aqui a Loredana, falando que é excelente o trabalho do Bom da Cuca, realmente. É excelente todos esses serviços que acabam apoiando, né? Dando esse apoio psicológico, porque no momento de estresse, no momento de alta vulnerabilidade, né, doutor Marcos? O que essas pessoas elas precisam desse apoio psicológico é muito grande. Sem dúvida. As perguntas, os comentários estão maravilhosos, gente. Eu acho que depois vai estar gravado e a gente pode, às vezes, até ir respondendo, porque tem muitas coisas boas aí, né? Verdade. Muitas... Salve isso daí, porque já tem um monte de gente falando aí que quer assistir depois. Né? Legal, ouvir aí, salvar. Eu quero ouvir também o doutor Marcos mais devagar, podendo anotar algumas informações que ele colocou aqui, acho que é sempre importante. Sempre que vocês quiserem conversar, se quiserem separar outras temáticas aí, mais em grupinhos, que saúde mental é muito amplo, né? É um negócio, muita informação, né? Tem até a coisa de a gente questionar o que é saúde mental, né? Será que é só psicologia e psiquiatria ou esbarra num monte de áreas de conhecimento? Eu acho que esbarra, né? A gente acaba entrando num monte de coisa que não tem nada a ver com a nossa área, à medida que você vai tentando entender o que é o sofrimento mental, né? Mas assim, podemos, sempre que vocês quiserem, a gente senta para falar. E me põe à disposição dos grupos aí, que você citou, se estiver precisando de psiquiatras, pode entrar em contato que a gente tenta fazer alguma coisa. Doutor, ótimo, maravilha. Essencial. Estou vendo aqui a Renata Dircélia, Renata Medeiros, que ela é psicóloga lá da DDM, né, que atende essas crianças e adolescentes fazendo as oitivas qualificadas dela. Maravilha. Ela pode estar aí fazendo uma dupla com o Dr. Marcos aí, porque daí nós vamos ter 2 profissionais da área da saúde. Vai ser excelente. Maravilha. Muito bom.
Fico à disposição. Nossa, tem muitos comentários aí, ó. O homem ainda tem vergonha, né, de expor seus sentimentos e vai agravando a saúde mental e não procura ajuda. Então, nossa, tem muita coisa boa aqui. Tem algumas que já até respondeu, né? De acordo com o que foi falando, respondeu. Então, nossa, muito perfeito. Seu ser pode e deve ser moldado positivamente. Então, depois a gente vai ver tudo com calma. Alguns a gente responde, né, gente? Então, eu acho assim que foi abordado muita coisa boa, para a gente ter uma ideia, né, do que fazer, né? E a gente se mete a colher sim, né, doutor Cláudio? Essas violências, a gente mete a colher sim, né? E essas medidas protetivas, né, doutor Cláudio, acho que você já comentou alguma coisa, né? O que são, né? Essas medidas protetivas. Há alguma medida protetiva que se preocupa, né, com a saúde mental da mulher e também do autor da violência? Essa questão é bem técnica da nossa área jurídica e o doutor Marcos até seria bom, se ele não sabe, acredito que até tenha conhecimento, né? Doutor Marcos, hoje em dia, né, para o pessoal que está nos assistindo aí, existem algumas medidas protetivas, né, que são ordens da justiça. Via de regra, as principais medidas protetivas é a retirada do autor da violência de dentro de casa, a proibição dele entrar em contato com a vítima ou familiares, né, por qualquer meio, WhatsApp, ligação, mensagem, até Pix, né? Nós já vimos vítimas de violência recebendo Pix de 50 centavos só para o sujeito mandar uma mensagem para ela. E a outra medida que a justiça costuma aplicar é o afastamento, a manutenção de distância do autor da agressão em relação à vítima. Às vezes fixamos 100 a 200 metros que ele não pode se aproximar. Essas são as principais medidas protetivas, mas existem duas que foram criadas recentemente, em que a justiça pode determinar que determinados autores, que alguns autores de violência, eles passem por atendimento psicossocial, psicoterapêutico, né? Então são imposições, e é por isso que eu fiz até aquela pergunta, né? Porque os homens eles são mais resistentes. E em alguns casos em que não há como dissociar, né? Ou não há como distanciar definitivamente o autor da agressão da vítima, por exemplo, pais que agridem crianças, pais que agridem filhas, né? Filho que agride mãe, né? Nós estamos tendo muitos casos de usuários de drogas que ficam extorquindo mães, familiares mais idosos. Então, nesses casos específicos, nós temos pedido à justiça e ela tem determinado que essas pessoas, por não de livre e espontânea vontade, passem a frequentar um curso psicossocial, um atendimento psicossocial. Daí o doutor Marcos, com certeza, disse, ele vai falar assim, mas não é sempre que isso adianta, né, doutor Marcos? Porque precisa da voluntariedade, precisa da... O senhor já disse isso, né? Uhum. Mas é uma tentativa que a justiça tem aí para tentar... eu acho que são casos, só te cortando, eu acho que são casos que às vezes se faz a obrigatoriedade pelo próprio quadro psicopatológico do paciente. Por exemplo, o transtorno antissocial. Porque se o cara tem uma tendência à mentira, à psicopatia, vai ser difícil você fazer ele adentrar de fato a um tratamento. Então, às vezes, é um perfil que eu preciso forçar que ele se trate. Ou, às vezes, forçar quando tem relação com álcool e droga, que acaba vindo junto, né? Mas, assim, o álcool e a droga vai mudar o comportamento da pessoa, ela vai estar no nível do tratamento ter que vir de forma forçada, né? O que a gente sempre reforça, eu acho interessante você usar o termo psicossocial para se referir ao tratamento que está sendo forçado, porque a gente precisa evitar a coisa do forçar a internação, né? Porque a gente entra naquela discussão de política de higienização, de resolver as coisas na base da canetada, né? Então, assim, às vezes eu preciso exigir, mas tentar fazer aquilo com o máximo de dignidade possível, né? Porque não é porque o cara está num ambiente de cárcere que ele não tem que receber, ou não é porque o cara está
sofrendo um processo que ele não tem que receber a atenção para compreender a parte psicológica dele que precisa de acompanhamento e etc, né? Mas, de fato, a gente na psiquiatria fica meio assim quando tenta tirar a liberdade das pessoas. Mas, às vezes, é o que precisa ser feito, né? Eu acho que assim, já são 9h15, né, gente? Por mim, a gente ficava aqui mais umas 2 horas, tá? Porque tá muito bom o assunto. Doutor Cláudio, doutor Marcos, quer fazer mais alguma colocação? Eu só agradeço aqui os esclarecimentos do Dr. Marcos, a sua companhia aqui, a sua iniciativa desse nosso encontro, né, Dircélia? Acho muito produtivo ter um profissional que possa nos falar sobre essa área técnica tão essencial. Eu acho que dele dedicar um tempo aí para nós, as pessoas que ouviram, eu só posso agradecer aqui o seu convite e eu também a presença do Dr. Marcos e os esclarecimentos dele. Eu que agradeço o convite. Acho que é uma coisa que é bom para todos nós. Aprendi muita coisa com você hoje, Cláudio. Não sabia de metade do que você falou. Vejo até que tem que aprender mais dessa parte de violência no nível jurídico, eu acho. E é isso. Sempre que vocês quiserem conversar de alguma temática, estamos aí. A gente pode combinar. Obrigado. Muito bom, vamos conversar muito ainda, né? E assim, para a gente terminar, vamos falar uma palavra positiva para as pessoas que estão aí junto com a gente? Vamos pensar assim numa frase ou uma palavra positiva? Uma só? Olha, eu conseguiria falar mais uma live sobre coisas positivas que têm acontecido, né? Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos avançando muito com toda essa ação integrada e só fortalecendo aquela frase nossa, né? Que juntos e juntas somos mais fortes e vamos mais longe. Bom, a sensação é de paz. Acho que a palavra que eu ia usar era paz. Estou precisando, na verdade, precisando dar uma dormida. Estou trabalhando desde ontem, fiquei o dia inteiro. Com a força de Jesus que eu estou conversando aqui hoje, eu acho. Mas gostei muito dessa conversa nossa. Poderia ficar falando aqui horas ainda. Acho que tem muito assunto para se falar, né? Que bom. E a minha é esperança. Muita esperança, né? Esperança para nós, esperança para o nosso Brasil, esperança para todos nós, tá? Então fica assim um abraço para todos. Muito obrigada por todos que esteve com a gente. Muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada, doutor Cláudio. E a gente vai se falando e com certeza vamos ter mais live por aí, tá? Muito obrigada. Boa noite, gente. Muito Boa obrigado. noite. Um abraço Obrigado. para todo mundo. Vamos já aqui. Aí, você vai sair, não? Ah, tá. Encerrar agora, não. Aí, se você encerrar, não vai sair do vídeo?